Olá, boa tarde a todos que nos acompanham nesta quarta-feira, 20 de junho. Eu sou a Cida Benete, assessora de direção aqui da Câmara de Vereadores de Gramado, e você nos acompanha pelo Facebook ou pela nossa página do YouTube. Está no ar mais um TV Câmara. No programa de hoje, nós estamos aqui com o vereador e presidente desta casa, Cícero Altreiter, do MDB. Nós iremos falar sobre alguns temas, sobre um pedido de indicação feito por ele, onde solicita ao Poder Executivo um estudo para a inclusão dos associados à PASG, dos parques, à Choco, no Conselho de Administração da Gramadotur. Seja bem-vindo, presidente, a mais um TV Câmara. Boa tarde. Boa tarde, Cida. Obrigado. Eu sempre agradeço essa oportunidade aqui, que a gente tem de falar com a comunidade um pouco sobre os trabalhos da Câmara. Hoje, especificamente, então, sobre essa indicação aí de mais duas entidades junto ao Conselho da Gramadotur. Sim. Presidente, como é que é composto o Conselho da Gramadotur atualmente? São 3 membros do Poder Público e 6 entidades, né? As entidades hoje é Sindimóvel, a Brasel, Sinditur, Visão, Convention e CDL. Então, o Conselho é fundamental para dar legalidade, dar auxílio, enfim, às ações da Gramadotur, né? Hoje, então, o Conselho da Gramadotur ele é composto por essas 9 cadeiras, 6 entidades, né, das quais eu citei, e 3 cadeiras do Poder Público. Certo. Inclusive, essa semana você realizou uma reunião, né, com estas entidades, né? Como foi este encontro, presidente? Foi muito bacana e, na verdade, eu fiz um pedido, então, de indicação ao Executivo para que, junto ao Conselho da Gramadotur, que dá todo esse suporte para a Gramadotur, incluísse essas outras 2 entidades, que é a Choco. A Choco então, é a Associação dos Chocolateiros de Gramado, né? E a PASG, que é a Associação dos Parques da Serra Gaúcha. A PASG não é simplesmente só de Gramado, mas de todos os parques de Gramado, compõem Gramado, mas é Gramado, Canela, São Chico, enfim, a nossa região. Então, são 2 associações, 2 entidades de extrema relevância referente ao que trata especificamente, vamos dizer, a Gramadotur, junto com a Secretaria de Turismo, que hoje são interligadas, né, que é sobre o nosso turismo, né, sobre a nossa economia, o que gera muito da nossa economia, que é o chocolate e são os parques. E eles, muitas vezes, inclusive nessa reunião que eu tive com eles, são consultados de forma informal, de algumas decisões, mas é de extrema relevância e importância que constem 2 assentos junto ao Conselho, principalmente se agora, nesse momento tão difícil que a gente sabe que a gente vai passar, de uma reconstrução de tudo que a gente precisa buscar, desses desafios que nós vamos enfrentar. Eles precisam estar juntos, né, para opinarem, para ajudarem a planos de desenvolvimento, planos de ações, enfim, planos dessa retomada que a gente vai precisar ter. Então, alguns dados, né, dessa reunião que me colocaram, dados preocupantes, sim, mas são 2 frentes muito fortes, tanto os parques, né, quanto o chocolate aqui em Gramado, mas alguns dados que me passaram. Aproximadamente, os chocolates, por exemplo, são 28 CNPJs hoje em Gramado e em torno de 2.500 empregos diretos e indiretos ligados aos chocolateiros. Nesse curto período, onde infelizmente a gente passou por todos esses desastres que a gente sabe, um dos grandes problemas nosso hoje é o aeroporto fechado, do qual traz um público muito menor a Gramado, fora a calamidade que estamos vivendo aqui e no estado de uma forma geral. Desses 2.500, aproximadamente 500 empregos já foram perdidos, entre o início do ano e até ontem na reunião. Os parques, outro dado assim assustador, e a gente sabe que vai ser um desafio grande na recuperação dos parques, né, que também aproximadamente entre 1.500 empregos e 2.000 empregos diretos, também em torno de 500 empregos
já foram ceifados, infelizmente. E para ter uma ideia, a gente sabe o mês de maio, o turbilhão que foi, todos os desastres que aconteceram no mês de maio especificamente, mas em comparação ao mês de maio desse ano ao mês passado, o faturamento foi em torno de 5% do que se faturou ano passado. Então, uma situação muito complicada, né? Gente que se entende esse meio privado sabe que uma recuperação de um déficit tão grande, assim, um mês, às vezes tu vai levar um ano de trabalho, um ano e meio, para tu conseguir recuperar o que se perdeu em um mês. Então, diante dessas dificuldades todas, né, juntamente com as outras entidades que já compõem o Conselho da Gamadotora, eles vieram, então, trazer um olhar, sim, de otimismo, de perseverança, né? Porque eles querem contribuir, eles querem dar sua colaboração de uma forma mais direta junto ao Conselho e para conseguir reestruturar, como eu falei, traçar planos de ações, de trabalho, para a gente conseguir, nessa reconstrução, eles estarem juntos. Então, acho fundamental. Foi uma reunião muito importante, mostra o comprometimento dos parques e dos chocolateiros com a nossa região, com os trabalhadores, inclusive, com o turismo, com a preocupação da nossa cidade de uma maneira geral. Então, eu quero e espero que o Executivo pense isso com muito carinho, e que inclua, então, essas duas entidades junto ao seu conselho, que eu tenho certeza que elas podem trazer inúmeras colaborações para o fortalecimento enfim, dessa nossa retomada aí que a gente vai precisar. Certo. Presidente, existe a possibilidade de alguma empresa, alguma fábrica se desinstalar de Gramado e investir em outras cidades? Existe, Cida. Inclusive, eles colocaram isso nessa reunião que tivemos, né? Mas é algo que eles querem evitar da maneira que for possível. Né? Então, logicamente, aí não depende só de nós. A gente sabe que há uma situação econômica difícil vivida, principalmente pelos chocolateiros, não só por esses danos todos causados aí no mês de maio, mas os chocolateiros em questão de tributos, impostos, né? Não só municipais, enfim, nível estadual e federal, do qual eles já pediram um auxílio, né, a nível federal, está ao Estado agora a conceder esse auxílio. Travou, logicamente, o Estado daria uma resposta em uma diminuição aí do ICMS para a nossa região das hortênsias, num primeiro ponto aí, no quesito ICMS, só que não aconteceu nada e durante o mês de maio eles esperam, então eles vieram recorrer a nós, uma força política junto ao governo do estado, também para esse entendimento, porque corre o risco, sim, daqui a pouco de eles deixarem não só a nossa cidade, como muitas vezes o nosso estado, irem para outro estado onde terão benefícios fiscais, enfim, porque felizmente são empresas privadas, o nome de Gramado sim é muito forte, o chocolate de Gramado é muito forte, é um case que eles não querem de maneira alguma deixar de lado, mas infelizmente nessa dificuldade econômica, às vezes eles precisam recorrer a recursos de incentivos para continuar sobrevivendo. Então também aí nós como vereadores, enfim, fazendo essas articulações políticas, vamos tentar junto ao governo do estado a possibilidade aí de que nos cabe de fazer essa intervenção para que eles tenham esse entendimento e que consigam dar alguns incentivos fiscais para que essas empresas que já vinham num período difícil e agora foram mais abaladas ainda, não deixem a nossa cidade, nossa região, enfim, os números que eu citei aí são primordiais, a quantidade de empregos que geram, a quantidade de dinheiro que gera, enfim, o comércio que circula aqui em nós é primordial que elas permaneçam aqui na nossa cidade. Vereador, e falando na Grama Doutor, né, nós não podemos deixar de falar, citar a decisão, né, do retorno dos espetáculos natalinos ao centro. Né? Na sua opinião, isso foi uma decisão acertada? Eu não tenho uma opinião formada, Cida, mas eu acho que foi acertada sim nesse primeiro momento, porque ações precisavam ser tomadas, né? Precisavam ser tomadas. Então, a busca desse desfile para o centro
A dificuldade econômica, eu já citei aqui, que está se vivendo nesse momento, vai fazer com que o centro acabe gerando mais gente, circulando mais pessoas, enfim, a economia do centro, de uma maneira geral, né, vai ser beneficiada, vai haver um fomento da economia no centro. Então, no meu posicionamento hoje, eu tenho certeza que foi uma opção correta, sim, trazer nesse momento essa ação. Se vai ficar no centro, aí eu não sei. A gente mais precisava tomar uma ação rápida, sim. Inclusive, aí como eu falei, que foram questionados informalmente, inclusive a Choco e a PASG também, né, foram questionados, né, eles me falaram informalmente mesmo, não participando lá do Conselho da Gramadouro quanto a essa decisão. Ambos, né, se mostraram favoráveis, eu também sou favorável, justamente por causa dessa movimentação, só que eu ressaltei em tribuna, inclusive, e eu sei, eu tenho certeza que lá em dezembro, e tomara que a nossa cidade esteja cheia, lotada, pungente e trancada, né? Como a gente gosta de ver, olhar uma foto do centro da cidade tomada de gente ali, e o desfile talvez ajude a fomentar isso, né? Mas eu ressaltei em tribuna que lá em dezembro, em novembro, dezembro, vão vir as reclamações e os problemas quanto à mobilidade urbana. Então, é fundamental, trabalhar já em conjunto, Secretaria de Trânsito, junto com o Gramadouro, um plano de mobilidade, para que, sim, precisa, né, trancar em determinado momento o centro para, enfim, para que aconteçam esses espetáculos, esse desfile, né? Mas a mobilidade precisa ter um estudo muito forte. Os fiscais de trânsito precisam estar nos lugares específicos, dando amparo, dando guarida. E eu deixo aqui, porque eu comentei em tribuna também, a minha sugestão e a minha reivindicação da Secretaria de Trânsito, porque nos fatos ocorridos agora, e alguns fatos isolados aí, onde a gente precisa desses fiscais monitorando o trânsito e auxiliando para que haja uma melhor mobilidade, eu tenho recebido diversas reclamações de que isso não está acontecendo. E os fiscais de trânsito não estão aonde deveriam estar, ou quando precisa não tem aí. Acontecem, né, tranqueiras, congestionamentos, muitas vezes desnecessários, onde se tivesse um melhor controle, uma melhor fiscalização, não aconteceria. Então, quanto a isso, foi um dos pedidos que eu fiz, que eu clamei aqui em tribuna, espetáculo no centro de Gramado. Perfeito, vai fomentar o centro de Gramado, vai trazer, nesse primeiro momento, a gente verifica se realmente continua no centro ou não, né? A ação deveria ser tomada, mas o trânsito, a mobilidade urbana tem que ser tratada com muita seriedade, com um projeto muito sério, desde já, verificando os espaços onde algumas vias elas precisam ter o fluxo normal para que não aconteça grandes congestionamentos aí. E isso também não interfira não só em casos especiais, né, de, sei lá, acidentes ou necessidade de hospital ou deslocamento, né, de viaturas de polícia para algum atendimento, como também não infrinja ao turista que vem aqui buscar a nossa cidade e que vem buscar a tranquilidade, vem buscar o descanso e muitas vezes aí fica trancado, talvez uma hora e meia no trânsito, né, por falta de um bom planejamento. Então, se tratarmos isso de forma igualitária, né, de uma forma correta, coesa, tenho certeza que vai dar tudo certo. Muito bem. Inclusive, presidente, a Câmara, né, ela irá sediar uma audiência pública sobre isso na próxima quinta-feira, né? Quais os objetivos e dinâmicas que ocorrerão nesta audiência? A audiência é justamente para escutar a comunidade em relação a essa modificação. A comunidade, os empreendedores, o comércio, a maneira geral, dá voz a eles, né? Uma vez que essa decisão foi tomada sem essa participação popular, mas, como eu falei, eu tenho quase certeza que na grande maioria vai ser favorável a essa modificação nesse momento, que alguma atitude tinha que ser tomada, e assim foi tomada, o poder público agiu com celeridade quanto a isso. Mas nós precisamos escutar também a comunidade, a Casa do Povo, assim como diz o nome, né? Ela assim representa. Então, a gente quer colocar isso em pauta para que as pessoas venham aqui e avalizem.
tenho quase certeza, pode ser que eu esteja errado, que as pessoas venham aqui e digam que foi uma atitude errada, né? É democracia, né, Cida? Mas a gente vai abrir o espaço ao público, a Casa do Povo. A Casa do Povo abre esse espaço ao público para eles virem opinar sobre essa modificação. Muito bem. Bem, o nosso programa ele está chegando ao final e antes de encerrar, eu gostaria das considerações finais do nosso presidente e que ele realmente convidasse a comunidade para que participe dessa audiência, que é muito importante. Né? Já? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, Cida, mais uma vez aí pela participação no programa. Desde já eu convido para essa audiência pública que vai acontecer agora em seguida, será divulgada em todas as nossas redes sociais para vir trazer a sua sugestão, sua opinião, né, junto conosco, os vereadores, a gente debater esse assunto. E estar próximo aí à Câmara de Vereadores, como a gente tem feito aqui regularmente. Muito obrigado, Cida. Um forte abraço a todos. Muito obrigada. Agradeço você que esteve conosco na tarde de hoje. Informamos que o nosso programa ele permanece ao ar de terças a quintas-feiras, 17 horas, pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Semana que vem estaremos de volta neste mesmo horário. Muito obrigado. Bom início de noite a todos e a todas.